alegria poder estar junto com os irmãos aqui. Agradeço desde já a toda a igreja pela atenção, pelo carinho. Agradeço o pastor Marco pela confiança. E vamos continuar então nesta série de mensagens sobre a renovação da mente. Este é o assunto sobre o qual estamos refletindo, sobre a renovação da mente. Começamos domingo passado com o texto base, lançando o fundamento, Romanos 12, 1 e 2. Depois, na quinta-feira, olhando para a experiência da mulher samaritana, lá no poço, em Sicar, João capítulo 4, nós tentamos entender um pouquinho como funciona esse processo de renovação da mente de uma forma mais pontual. O que acontece quando somos confrontados pelo Senhor, pela Sua Palavra, pelo Espírito Santo, para sermos levados a uma nova mentalidade. Isso é algo que pode acontecer, e deve acontecer, quando temos aquele primeiro encontro com Jesus, mas isso é algo que acontece também dia após dia na nossa vida, deve acontecer dia após dia. E por isso, hoje, a proposta é que nós olhemos para esse processo de renovação da mente, não de forma pontual, mas de forma mais abrangente, como um processo mesmo, como algo contínuo. E para isso nós vamos usar a vida do apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus do passado. Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 17. Filipenses 3, 17. Meus irmãos, tornem-se meus imitadores e prestem atenção naqueles que caminham desta maneira, de acordo com o exemplo que vocês têm em nós. Meus irmãos, tornem-se meus imitadores. Paulo dizendo que responsabilidade, né? Dizer para nós, dizer para aqueles irmãos lá em Filipos, e para nós por extensão, que nós podemos imitá-lo. Paulo escreveu muitas coisas. A carta aos Filipenses é um dos seus escritos. E Paulo escreveu muito sobre renovação da mente. Nós lemos Romanos 12, 1 e 2. Em Filipenses mesmo, há muitas passagens que têm essa temática. Em Colossenses, ele fala sobre a palavra de Deus habitar ricamente em nosso coração. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, ele fala em destruir sofismas e levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, ele é alguém que realmente deixou muito ensinamento, deixou muitas coisas escritas para o nosso ensino a respeito deste assunto da renovação da mente. Mas nós podemos olhar para Paulo como um exemplo, como alguém que viveu constantemente aquilo que ele mesmo ensinou, que viveu constantemente tendo a sua mente renovada. E por isso, então, como eu mencionei, nós vamos olhar para a vida de Paulo, muito mais do que para os seus ensinamentos. E vamos extrair da vida dele o ensino a respeito da renovação da mente como um processo. Eu teria que ler muitas passagens da Bíblia para montar esse quebra-cabeça da vida de Paulo. Então, eu vou pedir que vocês me acompanhem aqui, tá? Mas esse percurso que nós vamos fazer, então, ele é inspirado na narrativa do livro de Atos, mas não somente. Vocês sabem que a partir do capítulo 9 de Atos, a narrativa é predominantemente sobre Paulo. A narrativa do livro de Atos, mas também algumas cartas nas quais Paulo fala um pouco da sua própria vida. Uma delas é Filipenses, essa passagem aqui que nós lemos, o capítulo 3. Também Gálatas e 2 Coríntios. Bom, quem foi esse homem? Saulo de Tarso ou Paulo? Ele tinha dois nomes. Até hoje de manhã, depois da ministração, eu estava conversando com o Solano e a Aline, e ela até lembrou, comentou que muitas pessoas afirmam que
Deus teria trocado o nome de Paulo, né? Jesus teria trocado o nome de Paulo, de Saulo para Paulo, mas na verdade ele tinha dois nomes. E no contexto judaico, no contexto hebreu, ele usa o nome hebraico dele, Saulo, que é o mesmo nome do rei Saul. Mas como ele também tinha um nome romano, um nome latino, Paulo, quando ele se volta então para os gentios, ele começa a usar o seu nome gentil, o seu nome latino, Paulo. Mas quem foi esse homem, Saulo de Tarso? Ele era um judeu de linhagem pura, descendente de Benjamim, da tribo de Benjamim, judeu de judeus, ou hebreu de hebreus. Ele era um fariseu da seita mais rigorosa do judaísmo. Eles eram tão rigorosos com a lei, com a Torá, com o Antigo Testamento, com a Antiga Aliança, eles eram tão rigorosos que, para não ter risco de desobedecer à lei, eles acrescentavam coisas à lei. Parece meio paradoxal, mas nós somos assim, né? Nós gostamos de inventar muita coisa. E naquela tradição na qual Paulo tinha sido instruído, os fariseus, acontecia isso. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos mais destacados rabinos da sua época. Na sua geração, entre os seus contemporâneos, ele excedia no judaísmo a todos. Ou seja, ele era o primeiro da classe, sabe? O aluno nota 10. Aquele que era reconhecido por todos, aquele que era invejado por todos. E quando Paulo tinha lá os seus 20 e poucos anos, provavelmente, surgem rumores de um certo mestre, um tal de Jesus de Nazaré, que estava ensinando, fazendo milagres e arrastando multidões. E ele, como fariseu, achava muito estranho, possivelmente achava aquilo tudo muito estranho, porque, afinal de contas, aquele homem não tinha tido uma instrução numa escola rabínica como ele. Mas o fato é que as coisas estavam acontecendo, e tudo aquilo que aquele homem ensinava e fazia, Jesus, era atribuído ao próprio Deus, a ponto de Jesus se auto-intitular o Filho de Deus, o Messias prometido. Isso, o próprio Paulo vai nos dizer, em 1 Coríntios capítulo 1, que é um escândalo para os judeus. Porque aquele Jesus, que se auto-intitulava o Filho de Deus, ele veio a ser crucificado. Ele foi morto. E os seus discípulos alegavam que ele ressuscitou. E após isso, aqueles discípulos de Jesus estavam causando um verdadeiro rebuliço em Jerusalém. A tal ponto de que, num determinado momento, um daqueles discípulos foi separado, né? Foi confrontado pelas autoridades religiosas da época, pelos fariseus, e foi sumariamente executado. Não foi sujeito a um processo, foi executado de forma sumária, de forma muito rápida. E Paulo presenciou isso. E Lucas nos conta, no capítulo 7 do livro de Atos, que aqueles homens que apedrejaram Estevão, o primeiro mártir cristão, depositaram as suas vestes aos pés do jovem Saulo. A partir dali começa a primeira perseguição sobre a igreja. Uma perseguição dentro do próprio judaísmo, promovida pelos próprios judeus. E Paulo, ainda muito jovem, muito zeloso pela lei de Deus, se levantando contra aquele escândalo do Messias crucificado, começa a perseguir os cristãos, os seguidores de Jesus. E ele vai ao sumo sacerdote e pede cartas para ir até Damasco. Eu não sei o que tinha ali em Damasco, né? Por que isso? Mas ele pede cartas para ir até a sinagoga de Damasco, levar aquelas cartas do Sinédrio, do Senado judeu, lá em Jerusalém, e ali em Damasco, prender e arrastar para Jerusalém todos aqueles que fossem seguidores de Jesus, homens e mulheres, não importa. Quando Paulo está indo no caminho para Damasco, ou ainda Saulo, né, nesse contexto judaico, quando Saulo está indo no caminho para Damasco, todos nós sabemos o que acontece. A história está relatada
no capítulo 9 de Atos. Ele encontra, então, naquela estrada, o próprio Cristo ressurreto. E Jesus se manifesta para ele. Ele cai e ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Isso significa que algo já estava acontecendo no interior de Paulo. Algo já estava se movendo nele. O Espírito Santo de Deus já estava inquietando. E ele possivelmente estivesse pensando: tá, eu sei que como fariseu, zeloso da lei, isso é o que eu tenho que fazer. Eu preciso eliminar esses nazarenos, essa seita estranha. Preciso eliminá-los do mapa. Mas será que é isso mesmo? O próprio Jesus se revela a ele. E quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele ouve a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nós sabemos que ele ficou cego, foi para a cidade de Damasco. Um irmão chamado Ananias orou por ele, as escamas caíram dos seus olhos, ele foi batizado. Mas ali, não no capítulo 9, mas mais adiante, quando ele dá testemunho a respeito desse encontro, no mesmo livro de Atos, ali naquele momento ele ouviu algumas coisas do Senhor Jesus. Ele ouviu que era necessário que ele, Saulo, aprendesse o que era sofrer pelo nome de Jesus. E que ele seria, então, constituído como um instrumento para testemunhar a todas as nações. Hoje a gente pensa, né, temos até as bandeiras ali, testemunhar as nações, nós temos que ir, fazer missões, pregar o nome de Jesus. Testemunhar as nações para Paulo, para Saulo, aquele fariseu, significava levar a palavra de Deus para não-judeus, para gentios. Era algo inconcebível para a mente, para a mentalidade de um judeu. Mas ele teve um encontro com o próprio Senhor. Aquelas coisas começaram a mexer dentro dele. Ele passou por um período de retiro de 3 anos. De Damasco ele foi para a Arábia. Possivelmente tenha ido ao Monte Sinai, o monte onde Deus entregou a lei para Moisés. E ali ele reviu tudo aquilo que ele já havia aprendido na sua vida a respeito da lei. 3 anos sem fazer nada. Assim, no sentido de atividades, né? 3 anos sem pregar o Evangelho. 3 anos sem anunciar. 3 anos buscando a Deus e a sua palavra. Ele vai para Damasco, volta para Damasco. Parece que é tudo muito rápido no livro de Atos, né? Parece que tudo acontece de forma muito rápida. Mas se você junta Atos 9 com Gálatas 1, você percebe que nesse período do capítulo 9 de Atos, passam-se 3 anos. E ele sai de Damasco, vai para a Arábia e volta para Damasco. E ali ele começa. Vou começar a fazer a obra agora. Só arrumou confusão com os judeus em Damasco. A confusão é tão grande que ele tem que ser descido do muro da cidade numa cesta. E aí ele vai a Jerusalém. Depois de 3 anos ele volta para Jerusalém. E ali ele encontra com Pedro, fica com ele 2 semanas. Encontra também com Tiago, o irmão do Senhor, mas vai embora. Vai para as regiões da Síria e da Cilícia. Volta para Tarso, a sua terra natal. Lá em Tarso ele fica mais 4 ou 5 anos. Também sem nenhuma atividade de evangelismo, sem pregação do Evangelho. Talvez ele tenha até tentado. Talvez ele tenha até tentado servir ao Senhor. E tenha tido algumas experiências frustradas, relatadas no capítulo 11 da 2ª carta aos Coríntios. Mas o fato é que ele ficou ali, possivelmente trabalhando na profissão da sua família, que era a construção de tendas. Enquanto ele ficava ali costurando aquelas tendas, ele ficava orando, meditando, buscando o Senhor. Até que, depois de 7 ou 8 anos da sua conversão, veja bem, depois de 7 ou 8 anos, em que as experiências que ele teve de tentar fazer aquilo para o que Jesus chamou ele, foram frustradas, então ele é chamado por
Barnabé. Barnabé sai de Antioquia, onde estava nascendo uma igreja vibrante, uma igreja onde judeus e gentios já conviviam, onde o evangelho tinha chegado aos não-judeus, e vai até Tarso para buscar Saulo, para ajudar a trabalhar naquela igreja. A primeira lição que Saulo, então, nos ensina, nesses 7, 8 anos de retiro espiritual, vamos dizer assim, é que é muito mais importante para Deus ser do que fazer. Podemos até dizer, irmãos, que Deus não está preocupado com aquilo que nós fazemos. Deus está preocupado com aquilo que nós somos. E aquilo que nós fazemos, é claro que é importante. Nós somos chamados, o próprio Paulo nos ensina, a sermos cooperadores de Deus, colaboradores de Deus. É claro que o que nós fazemos é importante, mas o que nós fazemos é reflexo, deve ser reflexo daquilo que nós somos. Se houver um descompasso entre o que você é e o que você faz, e esse descompasso normalmente é chamado de hipocrisia, há um problema sério. Então nós temos que colocar o foco naquilo que nós somos em Cristo, e não naquilo que nós fazemos. Essa é uma das primeiras grandes lições que Paulo nos ensina. Mas ele começa então a ajudar, agora sim, ajudar na igreja em Antioquia. E as coisas avançam, a obra de Deus avança naquela cidade, a tal ponto de o Espírito Santo dizer para separarem Barnabé e Saulo para irem às nações. E aí então eles fazem uma primeira viagem missionária, depois uma segunda viagem missionária, uma terceira viagem missionária, 3 viagens missionárias. Agora Paulo passa o resto da sua vida envolvido em viagens, chegando a diferentes países, diferentes cidades, anunciando o evangelho, fundando igrejas. Mexe com gente, dá problema. É ou não é assim? No dia em que você encontrar a igreja perfeita e entrar nela, pode saber que ela deixou de ser perfeita, porque você está ali, né? Então, a igreja perfeita não existe. Se ela existisse, ela deixaria de ser perfeita no momento que você colocasse os pés dentro dela. Aquelas igrejas que Paulo fundou já começam a ter problemas. E ele começa a escrever cartas para apagar incêndios. As primeiras cartas que Paulo escreve, 1 e 2 Tessalonicenses, Gálatas e 1 e 2 Coríntios, a ordem entre Gálatas e 1 e 2 Tessalonicenses é questionada, mas as primeiras cartas que Paulo escreve, durante a segunda e a terceira viagem missionária, são para apagar incêndio, resolver problemas que estavam surgindo naquelas igrejas. Mas ainda assim ele começa a escrever, começa a cuidar daquelas igrejas e indiretamente a cuidar de nós. Veja quantas coisas ele deixou escritas. Quando ele tem um pouquinho mais de tempo, né, um pouquinho mais de tranquilidade, ele escreve a carta aos Romanos, para preparar o seu caminho para Roma. A maior de todas as cartas de Paulo, é por isso que ela é a primeira na sequência. Depois dos Evangelhos e de Atos, Romanos é a primeira, porque é a maior, a mais extensa. As cartas de Paulo estão organizadas na sua Bíblia pelo tamanho. Tá? Romanos, então, que é chamado por muitos de o Evangelho de Paulo. Ele queria ir a Roma, mas ele passa primeiro em Jerusalém para levar uma oferta para a igreja que estava passando necessidade lá. E lá em Jerusalém ele é preso pelos judeus. Passa 2 anos numa prisão na fortaleza em Cesareia e apela para César. E ele chega a Roma preso. Talvez ele tenha sido solto, tenha feito uma quarta viagem missionária, e aí numa segunda prisão é que ele de fato é morto por Nero César, decapitado, talvez no ano 67 ou 68 depois de Cristo. Ou seja, do ano 36 até o ano 37, 38, mais ou menos 30 anos em que esse homem passou dedicando a sua vida a buscar a Deus e a trabalhar na obra de Deus. Na sua prisão em Roma, alguns cogitam que tenha sido um pouco antes, preso em Éfeso ainda, mas na sua prisão de Roma, provavelmente, ele escreve as chamadas cartas da prisão. Colossenses, na qual ele
apresenta as glórias de Cristo como o cabeça da igreja. Efésios, na qual ele apresenta as glórias da igreja como o corpo de Cristo. E Filipenses, uma carta que ele escreve em agradecimento à igreja em Filipos, na Macedônia, porque aqueles irmãos haviam mandado uma oferta para o sustento de Paulo. Ele escreve aquela carta agradecendo aos filipenses e falando sobre a cidadania no reino de Deus. Já que ele estava preso em Roma, né? Ele fala sobre a cidadania no reino de Deus. E ele diz, se eu pudesse resumir, ele nos ensina nessa carta que a cidadania do reino dos céus, nós não somos dessa terra, nós somos cidadãos do reino dos céus. A nossa cidadania está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor Jesus. É o que ele escreve no capítulo 2, verso 20. Se nós pudéssemos resumir a cidadania celestial em duas palavras, em duas ideias, essas ideias seriam humildade e alegria. Humildade e alegria em todos os momentos, mesmo em meio às adversidades. Vejam que Paulo está preso, as pessoas estão falando mal dele, tem gente pregando o evangelho só para aumentar as aflições dele, e ele não vê problema com isso, desde que o nome de Cristo seja anunciado. Ele diz que, por causa das suas prisões, ou da sua prisão, das suas cadeias, toda a guarda pretoriana, a tropa de elite do exército romano, ouviu o evangelho. E a palavra de Deus chegou até a casa de César, o mesmo César que depois irá decapitá-lo. Então vejam que Paulo está preso, mas está muito feliz, está muito alegre por estar fazendo a obra de Deus, e ele nos ensina a esse respeito. Se ele foi solto, então, ele escreve, também da prisão escreve Filemon, uma carta bem pequena, bem pessoal, mas se ele foi solto, fez uma quarta viagem missionária, neste momento ele escreve 1 Timóteo e Tito, já agora as cartas pastorais. Se foi ele que escreveu Hebreus, ele escreve nesse momento também. E quando ele é preso a segunda vez, ou tratando-se de uma prisão só, já no fim mesmo da sua vida, no fim da sua carreira, ele escreve a segunda carta a Timóteo, o testamento de Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas, meus irmãos, vejam então, são 13 ou 14 cartas, 13 ou 14 livros da Bíblia que esse homem nos deixou. E num deles, na carta aos Filipenses, ele nos diz para seguirmos o seu exemplo, nos tornarmos seus imitadores. Por isso, para encerrar essa série de mensagens sobre a renovação da mente, eu gostaria de propor uma pergunta, agora uma pergunta, mas bem parecida com aquela afirmação que norteou a nossa conversa de quinta-feira sobre a mulher samaritana. Na quinta-feira, nós meditamos aqui que nós somos como a mulher samaritana. Hoje eu gostaria de perguntar para vocês se nós somos como o apóstolo Paulo. Nós somos como o apóstolo Paulo? E eu digo, em primeiro lugar, que sim. Então eu já tenho uma resposta para essa pergunta. Sim, nós somos como o apóstolo Paulo. Depois dessa resposta que eu pretendo formular aqui, eu gostaria de devolver uma segunda pergunta aos irmãos. E por fim, gostaria de deixar uma palavra de encorajamento. Mas a resposta que eu tenho para essa pergunta, somos nós como o apóstolo Paulo? É sim, porque como Paulo, ou melhor, como Saulo, o judeu, fariseu, hebreu de Hebreus, nós também tentamos servir a Deus e agradar a Deus com os nossos próprios esforços. Isso faz parte daquela mentalidade do mundo. E num contexto de vida religiosa, é assim que a mentalidade do mundo, aquela mentalidade que precisa ser transformada em nós, ela se manifesta. Nós achamos que somos capazes de bater no peito e dizer, deixa comigo, Deus. Nós somos como um encanador com a sua maletinha de ferramentas,
diante das cataratas do Iguaçu, que diz assim: eu dou conta desse vazamento. Somos mais ou menos assim. Mas nós somos assim. Nós achamos que tudo aquilo que podemos fazer, de alguma forma, pode agradar a Deus. Nós achamos que podemos servir a Deus com base nos nossos próprios esforços. O nome disso é legalismo. E Paulo sabia muito bem o que era isso. Ele escreve na mesma carta aos Filipenses, no mesmo capítulo 3, no verso 6. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quanto ao zelo, ele era tão zeloso da palavra de Deus que ele perseguiu aqueles que estavam de fato fazendo a vontade de Deus. E de acordo com aqueles padrões humanos estabelecidos pela tradição dos fariseus para obedecer à lei, ele não tinha escorregado em nenhum deles. Ele era irrepreensível. Mas tão irrepreensível ele era que ele estava perseguindo aqueles que realmente estavam próximos de Deus. Vocês percebem o que o legalismo faz, irmãos? O legalismo, ele nos afasta de Deus. Paulo, nesse sentido, por mais sincero que fosse o desejo do seu coração, ele estava se afastando de Deus em vez de se aproximar de Deus. O legalismo nos afasta de Deus. O legalismo nos afasta dos demais. Nós, em vez de fazer o bem, fazemos o mal. Querendo fazer o bem, fazemos o mal. Nos tornamos juízes dos nossos irmãos. Aqueles que deveriam ser ajudados por nós são prejudicados por nós, quando nós queremos fazer a vontade de Deus a partir dos nossos próprios esforços. O desejo do coração de Paulo era sincero. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo com certa sinceridade, preciso reconhecer. Deus sabe disso. E na sua soberania, Ele nos conduz de tal maneira que todo esse nosso esforço humano vai nos levar a frustrações. E por incrível que pareça, são as nossas frustrações com as nossas tentativas, e não as nossas tentativas de servir a Deus e de agradar a Deus, que nos aproximam de Deus. É quando você fica frustrado consigo mesmo, com seu esforço, que aí sim, você está mais próximo de Deus. Talvez você possa acordar às 5 da manhã, ler a Bíblia, orar, passar aquele dia inteiro jejuando, chega no final do dia, olha para si mesmo e fica muito satisfeito. No dia seguinte, você não consegue fazer nada disso, ainda briga com a mulher ou com o marido, briga com os filhos, E aí você olha para você mesmo, puxa, estava indo tão bem ontem. Mas foi esse dia de frustração, se você, claro, olhar para a sua natureza humana e ser confrontado por Deus como a mulher samaritana no poço, é esse dia que te aproximou mais de Deus. Não pelas coisas erradas que você fez, mas pela consciência que você tomou da sua própria fragilidade. Então, como Paulo, nós tentamos agradar a Deus com base nos nossos próprios esforços. Mas Paulo, após encontrar Jesus, deixou tudo por causa de Cristo. Então, a pergunta que eu trago para os irmãos hoje, nessa noite, é: como Paulo, nós abrimos mão de tudo por causa de Jesus? Continuem comigo no capítulo 3 de Filipenses, vamos ao verso 8 e 9 agora. Filipenses 3, 8 e 9. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, como refúgio, como coisas que são atiradas aos cães, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, não pelo meu esforço, não pelas coisas que eu faço, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé.
É Cristo quem nos torna aceitáveis a Deus. É Cristo quem nos aproxima de Deus. É Cristo quem nos declara justo, e não os nossos próprios atos, e não as coisas que fazemos. Talvez você possa estar pensando assim, claro, aquele judeu perseguidor da igreja abriu mão de tudo para seguir a Jesus, mas não é esse homem que está escrevendo aqui. Agora, é Paulo, o apóstolo de Cristo, que já fez 3 viagens missionárias, que já escreveu um monte de cartas, talvez umas 10 antes de Filipenses, que já fez muita coisa. Fez tanto que agora estava preso, já havia levado o evangelho aos confins da terra. E agora estava compreendendo o que é sofrer pelo nome de Cristo. Pois ele diz que tudo aquilo que ele fez, por maior que seja, e não foram poucas coisas, graças a Deus pela vida desse homem, pelas cartas que ele escreveu, mas tudo isso, percebe, irmãos? O que Paulo nos deixou é uma preciosidade, é um tesouro da parte de Deus. Mas ele diz, mesmo isso não tem valor nenhum. Não que a palavra de Deus em si não tenha valor, mas o que ele fez, o esforço dele, aquilo que custou para ele produzir isso, o sangue, o suor, as lágrimas dele, nada disso tem valor por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. O valor de Jesus supera de forma incomparável tudo aquilo que possamos fazer, tudo aquilo que possamos entregar. O valor de Jesus supera em muito tudo aquilo que Ele mesmo possa nos dar, nos abençoando. Então Paulo, de fato, abriu mão de todas as coisas por causa de Cristo. O único desejo de Paulo era ser achado em Cristo. Paulo fez muitas coisas, mas ele não se orgulhou de nenhuma delas. Pelo contrário, como ele escreve na carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 14, que eu de maneira nenhuma me orgulhe, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo tem sido crucificado para mim, e eu também para o mundo. O único orgulho daquele homem era a cruz de Cristo. Loucura para os gentios, loucura para os não-judeus, Deus crucificado. Escândalo para os gentios. Por quê? Porque Paulo entendeu muito bem o exemplo dado pelo próprio Cristo. E se Paulo nos diz para o imitá-lo, é simplesmente porque ele mesmo compreendeu o exemplo deixado por Jesus. Veja o que ele escreve na mesma carta aos Filipenses, volte uma página, no capítulo 2, versos 5 até 8. Provavelmente um dos primeiros hinos da igreja cristã. Certamente uma poesia, certamente um poema. Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos parar aqui no verso 5 um pouquinho, porque essa palavra sentimento, ela talvez não seja a melhor tradução para a ideia que está lá no original. Ainda que, de fato, a cruz de Cristo, ela molde também, ela forme também as nossas emoções. As nossas emoções também devem ser trabalhadas por Deus, por meio da cruz. Mas Paulo não está falando aqui de sentimentos. Talvez a melhor tradução seja atitude, como diz a Nova Versão Internacional, ou mentalidade, disposição mental. Tenham vocês a mesma atitude, a mesma disposição mental que Jesus teve para Ele mesmo. Qual foi essa atitude? Qual foi essa disposição mental de Jesus? Agora vamos para o verso 6. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não procurou se apegar ao fato de ser como Deus, não tentou tirar vantagem do fato de ser como Deus, antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O exemplo foi dado pelo próprio Cristo antes de ter sido dado por Paulo. E Paulo sabia muito bem disso, e Paulo vivia isso. Por isso é que ele nos ensinou a nos tornarmos como ele, porque ele havia se tornado como Cristo. Agora você imagine o esvaziamento, a humilhação do soberano Senhor do universo. Para a gente tentar fazer uma aplicação para a nossa vida, tentar imaginar isso, imagine você, um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, se esvaziando a tal ponto de se tornar como uma lagarta. Lembrando da ilustração da lagarta que se torna em borboleta, né? A lagarta virando borboleta é algo positivo, mas agora imagine você, um ser humano, se transformando numa lagarta, totalmente limitado, totalmente frágil. Ou vamos piorar, uma lesma, ainda por cima gosmento, né? Por pior que isso pudesse ser, por pior que possa parecer aos nossos olhos, ainda assim, esse exercício que nós fazemos, ele não se compara à humilhação de Jesus. Porque ainda assim, você virando uma lagarta, uma formiga ou uma lesma, ainda assim se trata de uma criatura se tornando uma outra criatura, inferior, mas ainda assim uma criatura. O esvaziamento de Jesus significa o próprio Deus Criador vindo na forma de uma das suas criaturas. Só isso já seria humilhação suficiente para o Filho de Deus. Mas a humilhação de Jesus não se limitou à sua encarnação, a ele vir na forma de um homem. Ainda assim, além disso, ele foi um homem de sofrimento, um varão de dores, como Isaías escreve no capítulo 53. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele foi desprezado pelo seu próprio povo. Ele foi maltratado, ele foi humilhado e ele sofreu a morte mais humilhante, mais torturante, mais excruciante que existia na época. A morte dedicada para os piores criminosos, a morte de cruz. Mas a morte de cruz, a morte de Cristo na cruz, ela ressignifica até mesmo esse sinal, esse símbolo. Aquilo que era sinal de humilhação, sinal de tortura, agora para nós é o sinal de vitória, porque ele ali venceu a Satanás, venceu o mundo, venceu o pecado e não ficou na morte, ele ressuscitou. É Jesus que nos deixa o exemplo. É Jesus, antes de Paulo, quem nos dá o exemplo. E quando nós compreendemos o que significa esse esvaziamento de Jesus, então nós podemos inclusive, e eu deixo essa reflexão, caso alguém esteja vacilando na fé, caso alguém esteja com dúvidas, isso é lícito, todos nós temos. Mas se você está com dúvida, será que isso é verdade? Será que o que está escrito nesse livro é verdade? Será que essas coisas das quais esse homem falando aqui são verdadeiras? Veja só, eu entendo que o esvaziamento de Jesus é a própria prova da verdade da fé cristã. Porque nós estamos falando de um Deus que se humilha, um Deus que se esvazia. Um Deus assim não cabe na mente do ser humano. Um Deus assim não seria inventado pelo ser humano. Porque o máximo que o ser humano consegue conceber, e Deus nos projetou para isso, Ele colocou em nós um senso. Calvino chamava isso de sensus divinitatis, um senso de divindade.
Ele colocou em nós uma estrutura, um funcionamento que quando você, por exemplo, contempla a grandiosidade da natureza, ou quando você contempla a mediocridade do seu pecado, você percebe que existe um Criador muito maior do que você, muito mais exaltado do que você. Isso está no nosso DNA espiritual, mas você não consegue conceber por você mesmo que esse Criador tenha vindo até nós. Isso depende apenas da revelação de Deus. E Deus se revela assim de forma tão graciosa e tão maravilhosa em Cristo, de tal maneira que nós não poderíamos conceber um Deus como esse. O máximo que a imaginação do ser humano consegue conceber é um Deus assentado no trono, o que reflete a glória de Deus. Mas pense na mitologia grega, né? Enquanto gregos e troianos se matavam lá, sob as muralhas de Troia, Zeus se assentava no seu trono, no Olimpo, soberbo da sua glória. Jesus nos olhou nas nossas misérias e não ficou soberbo no trono, Ele veio até nós. A humilhação de Cristo foi o caminho de Deus ao ser humano. O caminho de Deus até a humanidade. Apenas a humildade, apenas a humilhação é o nosso caminho também até Deus. O mesmo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, falando dele mesmo, mas colocando de forma muito humilde, como se fosse um outro homem. Ele está enfrentando um problema, ele está enfrentando falsos apóstolos, pessoas que desafiam o ensino e a autoridade dele. E existe um reflexo disso aqui em Filipenses também, por isso que ele começa esse capítulo 3, falando sobre a possibilidade insana de se orgulhar segundo a carne. E aí ele começa a falar da experiência dele no passado. Mas lá em 2 Coríntios 12, uma passagem paralela a essa de Filipenses 3, ele fala dele mesmo, como se estivesse falando de um homem. No corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas indescritíveis que não é lícito a um homem dizer. De um homem como esse, diz Paulo, eu poderia me gloriar, mas eu não farei isso, porque eu não tenho nada para me orgulhar, senão das minhas fraquezas. Por causa da grandeza das revelações das quais eu poderia me orgulhar, Deus colocou em mim, diz Paulo, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Nós não sabemos o que é, e qualquer explicação que eu desse a respeito disso seria mera especulação. Não vou fazer isso. Mas esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, Paulo diz por que ele estava lá, para que ele não se orgulhasse. E Paulo prossegue: 3 vezes orei a Deus pedindo que o removesse de mim. E Deus me respondeu: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz: é por isso que eu me orgulho nas minhas fraquezas, nas perseguições, nas privações, nas tribulações, por causa de Cristo, para que do alto repouse sobre mim o Espírito de Deus, o poder de Deus. Você quer ter poder espiritual, meu irmão, minha irmã? Eu não sei se eu quero, mas o caminho para isso é a humilhação. O homem que tem autoridade espiritual, o pastor Marco fala muito sobre isso, né? A identidade e a autoridade espiritual como consequência. O homem que tem autoridade espiritual, a pessoa que tem autoridade espiritual, é a pessoa que vive humilhada, quebrantada na presença de Deus. Isso é ser revestido do poder do Espírito Santo. Quando eu sou fraco, é que sou forte, diz Paulo. A graça de Cristo é totalmente suficiente. Aliás, nós cantamos isso nessa noite, não é mesmo? Então, aí está o caminho. Abrir mão de tudo por causa de Cristo. Somos nós, como o apóstolo Paulo? Eu encerro deixando uma palavra de encorajamento. Vamos para o verso 12 agora de Filipenses 3. Vamos ler a partir do verso 12 até o verso 16. Exatamente um verso antes daquele que nós utilizamos para iniciar, o verso 17.
Filipenses 3:12. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, a ressurreição dentre os mortos, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Aqui no verso 12, pode só voltar ali, por favor? Aqui no verso 12, Paulo faz um jogo de palavras. Ele diz: prossigo para aprender aquilo pelo que também fui apreendido por Cristo Jesus. Ele estava preso, mas ele queria dizer que não era a sua prisão física o que importava, porque ele havia sido capturado pelo propósito de Deus. E ele prosseguia também para apanhar, ele se esticava o máximo que ele conseguia para alcançar aquilo para o que Deus o alcançou. Apreender aquilo pelo que também foi apreendido em Cristo Jesus. Pode avançar, por favor. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado a perfeição, a ressurreição dentre os mortos, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esquecendo as 10 cartas que ele já escreveu, avançando-me para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo foi um homem que nunca desistiu, nunca parou, nunca retrocedeu nesse processo de renovação da mente, nesse processo de conhecer mais a Cristo, nesse processo de viver mais a vida de Cristo. Ele nos mostra que a perfeição, a verdadeira maturidade, assim nós podemos entender essa palavra que ele usa aqui, perfeito, maduro, a verdadeira perfeição, a verdadeira maturidade cristã é prosseguir nesse caminho de humildade e de humilhação. Porque o próprio Cristo nos deu esse exemplo. Em Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9, para nós encerrarmos, Hebreus 5, 8 e 9, talvez o próprio Paulo tenha escrito, talvez alguém com a mentalidade como a de Paulo. Sobre Jesus, a carta aos Hebreus nos diz: ainda que Jesus fosse filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Não que ele precisasse aprender a obedecer, ele era obediente, mas ele aprendeu a experimentar a obediência como homem, se identificando conosco por meio dos sofrimentos. E sendo ele aperfeiçoado, talvez seja a melhor tradução, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Uma vez aperfeiçoado, o perfeito foi aperfeiçoado. Não que ele precisasse de mais perfeição, mas porque ele foi experimentado nesse caminho da humildade. O próprio Jesus, então, se identificou conosco por meio dos sofrimentos, para que os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades da vida, nos conduzam a nos identificar com Ele na sua cruz. Para, identificados com Ele na sua morte, sermos identificados também na sua ressurreição. Então, meus irmãos, eu encerro essa série de pregações com essa pergunta: nós somos como Paulo? Sim, somos. Porque como Paulo, nós também tentamos agradar a Deus com base nos nossos próprios esforços. Mas, como Paulo, nós consideramos hoje, todos os dias, sempre e de novo, tudo como perda por causa de Cristo. E eu gostaria de deixar essa palavra de encorajamento. Como Paulo, não desista da caminhada e prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer alguns convites, então. O primeiro convite é para alguém que talvez esteja aqui nessa noite e que não tenha tido aquele encontro com Jesus como Paulo teve na estrada para Damasco. Se esse é o seu caso, se você está recalcitrando contra o aguilhão, se você está com o seu coração ardendo, ouvindo Jesus te chamar, eu faço esse convite para que você venha aqui na frente, enquanto nós cantamos. Nós vamos orar por você. Mas
talvez não tenha ninguém nessa condição aqui, eu não sei, Deus o sabe. Talvez tenha pessoas aqui que estejam tentando agradar a Deus com base nos seus próprios esforços. E possivelmente você está cansado disso. Se você está nessa condição, eu também convido você a vir aqui à frente para dizer para Deus que Ele, Cristo, é totalmente suficiente e você não está mais agora procurando se basear na sua própria justiça, no seu próprio esforço. Talvez você não consiga se alegrar em meio às dificuldades da vida, as tribulações, as aflições. E você precise trazer para dentro do seu coração esse ensino de Paulo a respeito da cidadania do reino que nós encontramos em Filipenses. Se esse é o caso, eu faço esse convite a você também. E por fim, pode ser que você esteja desanimado da caminhada, até pensando em desistir. Mas Paulo nos ensina a prosseguir para o alvo, sem vacilar. E por isso eu faço esse convite a você também. Podem ficar de pé. Quem quiser vir aqui à frente para atender a qualquer um desses chamados, enquanto nós cantamos, venha, que depois nós vamos orar por você. Ó Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo exemplo que Paulo nos deixou. Nós te agradecemos pelo teu grande amor que foi manifestado em Cristo Jesus. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Cristo. Te agradecemos pela tua palavra, que nos confronta e que nos leva ao arrependimento. Nós te agradecemos pelo teu Espírito, que é esse rio de vida, rio de água viva que flui do nosso interior. Eu oro a Ti por cada um desses irmãos que vieram aqui à frente, que eles possam ser renovados no seu espírito, que eles possam ser revigorados, Pai, na Tua graça. Que cada um de nós aqui nessa noite possa deixar tudo aos Teus pés e prosseguir para o alvo, prosseguir em direção a Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Ó Deus, que nós sejamos completamente satisfeitos na Tua graça. Tenhamos a nossa mente renovada a cada dia. E Pai, Tu conheces as lutas, as dificuldades, as tribulações de cada um. Nós colocamos tudo isso diante de Ti, Deus. Que as dificuldades da vida não nos impeçam de olhar para o alto, de olhar para Cristo. Pelo contrário, que em cada uma das dificuldades, que em cada uma das nossas misérias, que até mesmo em cada um dos nossos pecados, nós consigamos olhar para Cristo como a resposta, a solução. E toda a nossa vida seja transformada pela graça e pelo amor de nosso Senhor Jesus. É em nome dele que oramos. Amém. Amém. Amém.